paz contigo. Seja bem-vindo ao programa Jardim de Deus, a cura para a sua alma. Hoje vamos falar sobre o peso da comparação, uma trava invisível que aprisiona a alma. Talvez essa seja uma das grandes dores desta geração, comparação. A sensação constante de que me falta algo, o que o outro possui, de que eu nunca serei bom o bastante. Gálatas 6,4 diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A comparação, ela corrói a nossa identidade. Ela nos faz olhar tudo o que nós não somos, e não para tudo que Deus já colocou dentro de nós. É o que mata a alegria e muitas vezes paralisa o propósito. Dr. Francis, hoje sobre esse tema. Por que nós nos comparamos tanto, mesmo sabendo que a comparação dói? Tudo começa com uma questão de identidade. Porque nós precisamos de um espelhamento para homologar uma identidade que nós criamos. A partir desse espelhamento vem a ideia também de que o que nós somos só é homologado pelo que está fora. Se eu não tiver o espelho me mostrando quem eu sou, que eu sou bom o suficiente ou que eu não sou bom o suficiente, é como se eu não existisse. Eu não consigo me ver sem o espelho. Então é uma construção de uma identidade que é feita fora e não dentro, buscando o que o externo diz e não o que o interno diz. Eu crio então a ideia também de uma validação procurando no externo. Eu começo então a fazer uma busca no meu ambiente externo, no meu exterior, onde estão as outras pessoas dessa construção, se ela está boa, se ela não está boa, se eu atingir um nível aceitável, desejável ou não. Só que não é uma exclusividade minha, não é uma exclusividade de uma pessoa. Todos estão construindo-se a partir de um mesmo referencial, o que a sociedade diz que é o aceitável, o que é o desejável. Então eu começo a fazer não só a busca no olhar do outro, da validação de quem eu sou. Por isso que as pessoas que têm dificuldade de dizer não para os outros estão justamente buscando essa validação. Ela não quer ser ela mesma, ela quer ser o que o outro diz que é bom. E aí ela se entende como boa. E para saber se eu estou alcançando isso ou não, porque, veja, não é fácil você se enquadrar no desejo do outro o tempo todo. Algo dentro de você vai gritar para você ser você mesmo. Por isso que tem pessoas que tanto se enquadram no desejo do outro para ser aceito e acabam como? Acabam sofrendo, angustiadas, doentes, porque elas não são quem elas deveriam ser. Portanto, há uma espécie de adoecimento que vem dessa busca constante de se enquadrar no desejo do outro. E por ter uma insuficiência nisso, eu preciso de um feedback, de uma comparação, de um parâmetro. E esse parâmetro que eu vou usar é como o outro também está reagindo. Então eu começo a ver, poxa, eu não estou sentindo que eu estou realizado. Porque, na verdade, eu não vou estar. Enquanto eu estiver fazendo a vontade do outro, eu não vou estar. Mas você pensa assim, estou fazendo tudo direitinho. Estou dizendo sim para todo mundo, estou correndo atrás do que a sociedade diz que eu tenho que correr, estou alcançando os prêmios que a sociedade propõe, mas ainda assim não estou realizado, não estou feliz, não estou bem. O que está acontecendo comigo? E aí você começa, então, deixa eu olhar o outro, deixa eu ver como é que está o outro. Porque eu não estou bem. Deixa eu procurar ver quem está bem. E aí você começa a buscar e fazer comparações. E a comparação sempre vai te fazer parecer que a grama do quintal do vizinho está mais verde do que a sua. Não é porque a grama de fato está, mas do lado de dentro eu já tenho a informação de que eu não estou bem com todo o esforço que eu faço, eu ainda não estou satisfeito com quem eu sou. Logo, o outro sempre vai parecer mais satisfeito do que eu estou. Eu sempre vou atribuir que o outro está sempre melhor. Essa é a impressão de que a grama do quintal do vizinho está sempre mais verde, né? A gente vai buscar, então, essa comparação, mesmo trazendo sofrimento, para uma questão de avaliação, homologação do quanto eu estou bem
e também do quanto eu não estou bem. Vai ser sempre um termômetro, uma régua. Eu vou usar o outro para poder comparar, ou até mesmo buscando um consolo, né? Eu não estou bem, mas ninguém está também. Mas essa impressão sempre é mais rara de se encontrar. Geralmente a comparação que você mais encontra é o outro está sempre melhor do que eu. Isso é uma espécie de projeção. Eu não estou bem dentro, eu preciso de uma medida, de uma régua, e eu vou usar a vida dos outros. Agora, o ser humano vive em sociedade, é um ser social. Até quando, ou até que ponto, essa situação de comparação ela pode ser útil? Porque eu imagino e entendo que em excesso, ou quando vai além da conta, é que isso pode causar vários distúrbios, mesmo emocionais, na alma, né, na sociedade. Mas existe algum parâmetro para saber se eu estou além da conta, se essa comparação ela começa a ser nociva? O parâmetro ele é muito singular, ele é individual. Porque, na verdade, o homem é um ser social, não existe a possibilidade de você dizer assim, eu vou viver a minha vida, não me importo de forma alguma com o olhar do outro. Isso é utopia. Não tem como eu não me importar com o olhar do outro, não buscar uma comparação. Claro que eu vou sempre fazer isso, me preocupar com o olhar do outro. Se fosse assim, a gente não se arrumava para sair de casa, não penteava o cabelo para poder sair de casa. A gente quer estar bem apresentado. Isso faz parte da sociedade. É você ter um mínimo de enquadramento ao meio em que você pertence. Você não ficar sendo um ser totalmente estranho ali no meio. Quando você começa a colocar a individualidade acima da coletividade, ou seja, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu faço, importa, e o que a sociedade constrói, para mim, não importa, eu surjo como sendo um elemento estranho. É um elemento estranho. Nós temos uma tendência ao exagero nessa parte. Em algumas pessoas na sociedade, é possível se verificar esse tipo de exagero? Sim. Você vai ver que existem pessoas que têm a necessidade de quebrar a norma. Então, se a norma é todo mundo está andando por uma certa direção, ele faz questão de andar pela direção oposta. Então, o cabelo vai ser diferente do que é normal, né? Normal aqui que significa estar dentro de uma norma social. A conduta vai ser diferente da que é normatizada, porque é uma necessidade da individualização em excesso. Isso traz um prejuízo nas relações sociais. Ao passo que é necessário, então, que a pessoa tenha um adequado ajuste ao meio social. O homem é um ser social. Quando que eu vou saber, então, que essa individualidade, esse não se importar com o olhar do outro, não buscar parâmetros fora, está exagerado? Quando isso fica maior do que a individualidade. Quando o social fica muito maior do que o individual, a ponto de sufocar o individual. O segredo sempre vai ser o equilíbrio. Eu preciso ser social o tanto quanto necessário para viver em sociedade. Mas eu preciso ser individual tanto quanto necessário para não perder a identidade. Esse é o padrão desejável. Que eu consiga equilibrar entre o social e o individual, de forma que o nível de comparação não traga adoecimento. Do momento que eu me moldo à sociedade de tal ponto que eu me anulo, aí eu já começo a ter um problema. E quando, assim, o que acontece no cérebro quando a gente usa a comparação, quando nós nos comparamos? Porque existe também uma questão de satisfação, né? Entender, de saber que se eu estou num período, saber se eu estou certo, se eu estou bem, se eu estou mal. Às vezes a comparação te ajuda até você a se alinhar no caminho. E tem como saber exatamente alguma coisa, ou existe algum estudo, algo que demonstre o que deve acontecer no cérebro no momento em que a gente se compara? A sensação de prazer e desprazer, ela é uma produção neuroquímica. Então, quando você começa a, por exemplo, buscar em redes sociais esse nível de comparação, você tem ali uma produção
que é prazerosa, mas também que pode trazer frustração, porque é uma produção que não corresponde à realidade. O que se encontra nas redes sociais é um outro perfeito. É uma vida do outro onde realmente a grama do quintal do vizinho é sempre verde. Você olha lá, viagens, você encontra ali produções magníficas, vidas extraordinárias, e ninguém vai para a rede social explorador. Ninguém vai para a rede social falar sobre a tempestade que está vivendo, sobre a crise que está passando, mas tenta se mostrar uma vida desejável para o outro. Porque se a minha vida for desejável para o outro, eles vão me seguir, eles vão me acompanhar, porque eu vou ser o parâmetro de comparação. E isso eu vou captar o tempo do outro para minha rede, para o meu canal, para minha página, e vou vender o tempo do outro para quem quer comprar audiência. Então, é necessário que eu seja agradável, desejável numa rede social. E quem está assistindo está buscando esse nível de comparação de excelência para poder saber, olha, como é que eu faço para chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou sonhar com aquilo ali, mas também pode ser um problema. Sim. Quando isso não corresponde à realidade nem de quem está produzindo Sim. e nem de quem está pensando que é possível alcançar. E aí vem a frustração. E quanto mais você se frustra, mais você precisa produzir a química necessária para o gozo, para atenuar o sofrimento, para atenuar a angústia, e acaba se tornando, a partir daí, um vício. E aí que entra o prejuízo. Esse prejuízo a gente pode considerar como sendo um sofrimento, porque quando a comparação ela acontece para o lado positivo, você se compara com alguém no seu âmbito profissional ou no seu âmbito pessoal, e isso te leva a um nível de empoderamento para você buscar os seus objetivos, a gente pode considerar que é saudável. É uma comparação, inclusive, de algo real, palpável. Agora, quando a gente vai para um nível de comparação de redes sociais, que já é algo que já não é tão palpável, pode causar na pessoa um sofrimento, em viver em constante comparação. Esse sofrimento, tendo em vista o cenário que a gente vive hoje, de cada vez mais as pessoas buscarem influência e se comparar com algo que é totalmente fora da sua realidade, pode tornar para essas pessoas um sofrimento crônico? Sem dúvida que sim, porque, pense comigo, se a pessoa o que está em xeque é a identidade dela, de aceitação, de enquadramento nos padrões externos, ela está em risco. Ela está em risco. Não é um risco físico, mas é um risco psicológico, é um risco da imagem dela perante a sociedade. Todo risco que vem de uma ameaça à sua identidade, ao seu eu, vai ocasionar medo, que por sua vez vai trazer ansiedade. E essa ansiedade, ela vai se tornando crescente a ponto de se tornar patológica. Transtornos de ansiedade. Você não está vendo nenhum risco real na sua frente, mas o psíquico está. O risco psíquico está ali, ainda que de forma invisível. Eu estou com medo de não corresponder. E eu estou vendo que eu não estou alcançando, eu não estou correspondendo. Entra um quadro de ansiedade muito grande. Essa ansiedade superlativada, que é patológica, ela vai trazendo uma série de consequências, orgânicas inclusive. Mas não é só isso. Eu começo a entrar num ciclo que inclui autossabotagem, um desejo de crescimento que às vezes precisa ser sabotado por uma impossibilidade do crescimento. Uma procrastinação também pode ser fruto disso, sinais de que eu estou adiando um confronto com a realidade porque eu tenho medo do resultado desse confronto. Então eu vou procrastinar ao máximo algumas tarefas que me levariam a esse crescimento que eu já tenho medo de não corresponder a ele. Então, uma série de coisas, como a sensação de não ser bom o suficiente, de ser incompetente para realizar tal coisa, uma espécie de castração psíquica que te diz que você não pode e a partir daí você sequer tenta fazer. E quanto mais você tem isso internalizado e um meio social dizendo que a régua está subindo, você tem que estar cada vez mais alto, mais alto, mais alto, e você tem esses limitadores que já não te deixam chegar lá, cada vez o distanciamento entre o que você é
E o que você acredita que deveria ser vai aumentando. Esse distanciamento vai aumentando. Porque cada vez alcança-se mais, mostra-se mais, e exige-se também mais, e você está limitado aqui embaixo. Isso aí vai adoecer com certeza, trazendo esses sintomas que eu citei. Muito bem. Na Bíblia, nós lemos em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que Deus não nos chamou para ser cópias, para ficar sendo uma representação de algo que já, de inspiração nossa. Deus nos chamou para sermos, de fato, originais e sermos autênticos. E como que a espiritualidade ajuda alguém a romper com esse ciclo de cópias, ciclo de buscar representar, ser alguém, se buscar uma representação de alguém como referência? Como é que a espiritualidade pode nos ajudarmos a sermos exatamente autênticos? É uma pergunta importante e muito interessante também, porque se nós entendemos que existe uma cópia sendo criada, né, eu busco referência no outro, até um certo ponto isso é saudável quando você atinge uma satisfação de correspondência ao social, mas se torna ruim quando você superlativa isso de modo a anular a própria identidade. Ok. Agora, quando você fala sobre conversão, do ponto de vista espiritual, tá? Para que vai para além do religioso, o que é conversão? É uma mudança, é uma transformação de mentalidade. A espiritualidade, ela vai te apresentar Cristo como um padrão. Aí você pode pensar assim, não, então se Cristo é um espelho, é um padrão, eu estou deixando de me conformar com um padrão para me conformar com o outro, logo, em ambos os casos, eu não sou eu mesmo. Não, não é assim. Porque Cristo é o Filho de Deus e o lugar que ele nos dá não é o lugar de Cristo, é um lugar de filhos de Deus, com a minha personalidade. Ele me religa com as minhas características, não com as características dele. A forma mais fácil de exemplificar isso é o seguinte: quando você vai a Cristo, digamos que você não, agora eu vou ser então Cristo é meu padrão, é meu espelho, o Filho de Deus é o meu espelho. Como Paulo escreveu, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí você vai a Cristo. Então, vamos dizer que você chegasse para ele agora e falasse assim, Jesus, eu me converti em Filho de Deus, então agora eu quero te copiar. Aí ele vai falar assim, tudo bem, pode me copiar. E quando você começar a copiá-lo, você vai ver ele dizendo, eu sou, eu posso, eu faço, eu consigo, eu tenho. Para você copiá-lo, o que você vai dizer? Eu sou, eu posso, eu faço, eu consigo, eu tenho. Então é um espelho que não te remete ao outro, mas te remete ao eu. Logo, isso te dá originalidade. Quando você vai imitar a Cristo, você não diz o outro. Você diz eu. O outro é, o outro faz, o outro consigo, eu vou copiar o outro. Não, você diz eu sou, eu faço, eu consigo. Você não vai ouvir dizer Cristo dizendo, né? O outro o outro faz, o outro consegue e eu copio o outro. Não, ele vai dizer, eu sou e eu dou conta. Autorresponsabilidade e empoderamento. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, do momento que eu internalizo Cristo, eu posso todas as coisas nesse lugar, nessa postura, nessa mentalidade, nessa posição. Então nunca vai me remeter a copiar alguém, mas vai me responsabilizar, vai me empoderar e me responsabilizar. Tudo é possível ao que crê. Mas é o seguinte, é uma semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, do mesmo tempo que ele te empodera, dizendo que tudo é possível ao que crê, em meu nome vocês farão as mesmas obras que eu faço, farão ainda maiores do que essa, tudo que vocês pedirem em meu nome, crede que já recebeste e será feito, isso é empoderamento. Mas, por outro lado, ele também fala, olha, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Isso é responsabilidade. Isso, então, te gera total autonomia e não cópia. Isso te dá possibilidade de você construir a bênção ou a maldição.
Está tudo diante de você. Eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Ou seja, é uma orientação, é uma sugestão. Mas a capacidade de criar, decidir e viver isso é minha. Esse, então, não é um espelhamento que você copia. É um espelho que não te mostra o outro. É um espelho que te mostra a si mesmo como essência. Quem você deve se tornar com poder para ser e responsabilidade de ser. Muito bem. Então, quem vive preso a essa comparação, ou até mesmo se comparar para viver como cópia, ela tem um pilar em Cristo de trabalhar a desconstrução dessa imagem distorcida, dessa identidade distorcida, e reconstruir a sua identidade como filho de Deus. Exatamente. A parte de Deus é a graça. Não é uma decisão que eu poderia tomar sem uma iniciativa de Deus. Porque, uma vez separados, a palavra diabolum, né, significa isso, separação. Então, tudo aquilo que me separa de Deus, de Deus em mim, que separa a ligação entre eu e do Espírito de Deus, isso é do diabo. Então, quando eu tenho uma separação, eu começo a perder a identidade, eu tenho vazio, eu tenho uma necessidade de busca, e daí surgem as comparações. Mas no momento que eu me coloco na posição de filho, o que de fato aconteceu? Ele fez a reconciliação. Para que houvesse reconciliação, precisaria pagar o preço do salário do pecado, que é a morte. Então, ele morre no meu lugar, leva sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, ou seja, abre o caminho da religação, mas não me empurra para esse caminho. Ele abre a possibilidade e essa porta fica aberta. Ele é a porta, ele é o caminho. Então, o que é ele? Né? Quem é Jesus? O Filho de Deus. Então ele está dizendo assim, ser o Filho é o caminho. Então, se eu quero entrar pelo caminho da reconciliação, tenho que me tornar o Filho. O Filho é a porta da reconciliação. Se eu quero a reconciliação, eu tenho que me tornar o Filho. Mente de Cristo. Aceitar essa posição. E a partir dessa nova mentalidade, transformar isso em ação. Eu tenho que viver como tal. Que é o quê? Justamente o empoderamento e a responsabilidade. Quando eu assumo esse lugar, eu consegui ter uma reconstrução daquilo que eu de fato nasci para ser, com todas as responsabilidades inerentes a isso. Então a nossa identidade é validada em Cristo. Nós não somos chamados para sermos cópias uns dos outros, até porque, sendo humanos, sendo sujeitos ao erro, nós também erramos. E a tendência de se eu copiar uma pessoa, tentar copiar sempre alguém, a tendência eu também me colocar numa posição onde eu vou também reproduzir os mesmos erros das pessoas com as quais eu estou colocando como referência para a minha vida. Mas se eu, como a palavra me orienta, se eu buscar realmente a afirmação da minha identidade na influência do que Jesus me ensina, da influência do Filho, então eu também aqui, eu posso me tornar então uma pessoa autêntica de fato, me tornar aquele que Deus criou para que eu fosse. Então isso é algo tremendo e é muito poderoso para a pessoa que está buscando justamente o seu papel, a sua identidade, seu papel na sociedade, na família, no trabalho, enfim, de um modo geral, para entender a sua verdadeira identidade, não é isso? Exatamente. É importante esse tópico, né? Se eu quiser me livrar do peso da comparação com os outros e assumir um peso de comparação com Jesus, com Cristo, é pior ainda. A gente não dá conta de carregar a cruz que ele carregou, de beber o cálice que ele bebeu. Então não é sobre esse tipo de comparação com o Cristo. Não é você se colocar no lugar do Cristo, é comparação com o Filho, é você se colocar no lugar de filho. E filho, você pode ter 4.
Cada um tem a sua identidade, a sua personalidade, seu jeito de ser, e todos são filhos. Então o que ele nos dá é a possibilidade de ser filhos, oriundos de, filhos de Deus é oriundos de Deus. Não ser o Cristo. O Cristo ninguém dá conta de ser. Jesus ninguém dá conta de ser. Ninguém pode ir para a cruz como ele foi, nem assumir o lugar que ele está hoje, sentado à destra do Pai. Não dá. Isso é dele. Né? Então não é uma comparação, quando fala assim, você então deixa de se comparar com as pessoas, você vai se comparar com Jesus. Não é com Jesus, é com o Filho de Deus. Ele não nos deu o lugar de Jesus. Ele nos deu o lugar de filhos. E é isso que a gente tem que ter em mente e norte. Por isso que Jesus, quando fala sobre peso, ele fala assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque justamente você não vai copiar a vida dele, a missão dele, a causa dele, a obra dele, que é impossível. Se dos outros humanos já é impossível, desse então mais ainda. Mas por que ele chama de jugo suave e fardo é leve? Porque ele te leva a ser filho autêntico em si mesmo. Como filho de Deus, empoderamento, vou citar novamente, empoderamento e autorresponsabilidade. Isso te dá leveza, que vai até onde você consegue suportar. É verdade. Isso além do que também, segundo a palavra de Deus, nós não seremos confundidos. Justamente, não seremos confundidos. Aí que vem realmente essa característica dessa originalidade de filhos, de nós não sermos confundidos. Nós temos essa total referência em Cristo e sabedores da nossa real identidade. Experimentar isso é a única forma de compreender. É verdade. É só experimentando, né? Vivendo mesmo, que a gente pode realmente ter uma percepção mais clara disso. Falar disso, discorrer sobre isso, como a gente está fazendo aqui, e em diversas outras maneiras, diversas outras formas, pode dar uma luz, pode dar uma percepção, mas realmente a grande compreensão está na vivência, nessa experiência. E eu quero dizer que assim como muitas pessoas buscam ou têm confusas as suas identidades, não sabem exatamente quem são, propósito, não têm condição ali de ser muitas vezes exemplo ou referência para alguém, para seus filhos, são pessoas que precisam justamente da presença de Deus, da experiência com Deus, da vivência com o Filho. É onde são transformados, é onde tem a vida completamente mudada. Os testemunhos que nós vamos ouvir agora também trata disso, de pessoas que tiveram essa identidade confirmada em Jesus. Olá, pessoal. Eu sou Daniela. Eu já sou cristã, né, convertida há 21 anos e tive o presente, né, de poder estar na clínica da alma, aqui na clínica Jardim de Deus, e passar esses 3 dias aqui foi realmente uma coisa, uma renovação de mente profunda. Eu necessitava de mais uma peça para o quebra-cabeça, né, da minha cura, da minha libertação emocional, e ter estado aqui foi mais uma peça encaixada e trouxe uma renovação de mente realmente para além do que eu podia pensar ou imaginar, e de fato foi transformador poder ter uma experiência também individual com o Espírito Santo. Enfim, eu só tenho que falar para vocês, quem estiver precisando né, de um momento assim de individual com o Senhor, que possa vir mesmo, ter a sua experiência, e que vai ser maravilhoso, assim como foi para mim, e é isso. Se a comparação tem distorcido a sua identidade e te paralisado, venha ser restaurado na clínica Jardim de Deus e no culto Jardim de Deus. Toda quinta-feira, às 19h30, no Salão Diamante, na sede da Igreja Batista Getsemane. A clínica você pode acessar a nossa agenda no site www.clinicajardimdedeus.com.br. Se você quer falar conosco ou tem alguma dúvida, você pode nos acionar também no WhatsApp. O número é 31 97220 9899. E no Instagram você pode acompanhar mais conteúdos. É o @Clínica Jardim de Deus. Nós aguardamos você.
E quando você descobre quem você verdadeiramente é, a comparação perde totalmente a força. Então, escolha romper hoje. Deus abençoe você e nos vemos também no próximo programa Jardim de Deus. Até mais!